Muito bem, estamos de volta aqui com o seu programa Visão Aberta, aqui na TV Monte Sião. E eu quero, assim, destacar que a TV Monte Sião, ela também está somando forças com a Sim TV, canal 45. O nosso sinal já está aberto para a Feira de Santana e, posteriormente, também estará em Salvador, ok? Vai ser um privilégio interagir aí com os internautas soteropolitanos, né? Muito bem. Olha só, queridos, eu estou entrevistando hoje o pastor Miqueias França. Ele é pastor presidente da Segunda Igreja Batista aqui em Feira de Santana, e o pastor Jean Cláudio, da Igreja Batista Betânia. Ele é um dos pastores aqui da Igreja Batista Betânia em Feira de Santana, né? Uma vez que ele é um colegiado, ok? Um abraço todo especial aí para os irmãos que congregam aí com os nossos queridos amigos e amados pastores. Queridos, olha, o tema proposto é a importância do ensino teológico para o vocacionado. No primeiro bloco nós estávamos falando sobre os tabus aí que envolvem a formação teológica, e agora no segundo bloco o subtema aqui nosso será os benefícios, né? Os benefícios da formação teológica. Por que a pessoa que tem uma formação teológica, ela tem a possibilidade de exercer um ministério muito mais equilibrado, muito mais maduro, né? Como o pastor Jean colocou muito bem no primeiro bloco. Por exemplo, o meu filho está com 8 anos hoje, mas quando ele nasceu, eu procurei um pedagogo competente a fim de que eu confiasse o meu filho a ele, né? Porque é uma pessoa que, se tiver mais idade, melhor ainda, porque além do conhecimento acadêmico, tem também experiência, né, irmãos e amados colegas? Então eu me preocupei com isso, com um pedagogo competente, de certa forma com já experiência e também ainda antenado nas novidades da sua área. E por que eu me preocupei com o pedagogo, na verdade com o médico que iria acompanhar o meu filho? Eu não devo me preocupar, como o pastor Jean colocou muito bem, com a pessoa que irá me dar assessoria espiritual, né? Isso é muito importante, isso ficou marcado aqui no primeiro bloco. Mas nós voltamos aqui agora com os benefícios, e eu tenho aqui um versículo que eu pesquei aqui para poder a gente refletir a partir dele, que está aqui em Jeremias, capítulo 3, versículo 15, né, que fala sobre a importância da competência pastoral. E fala assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, disse Javé, não é? Os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Inclusive eu lembro aqui do nosso querido amado pastor e professor Ágabo Borges, né? Ele disse que esse versículo aqui é o versículo de cabeceira dele. Um abraço aí ao pastor Ágabo Borges, uma pessoa maravilhosa. Mas vamos lá, pastor Miqueias, pastor Jean. Agora eu vou começar com o pastor Jean. Pastor Jean, vamos com o pastor Miqueias, então? Então vamos lá. Cada fala de santificação. Muito bem. Então, eu quero começar novamente com o pastor Miqueias. E o pastor Miqueias, eu gostaria que o senhor falasse sobre os benefícios, né? Os benefícios da formação acadêmica na vida do vocacionado. Eu ainda gostaria de voltar um pouquinho sobre os movimentos de santificação do final do século XVIII e século XIX, para mostrar assim, os resultados, né? Os movimentos de santificação da Europa, que é o berço do pentecostalismo. Quer dizer, o Wesley é o pai de todo pentecostal, e o metodismo é a igreja mãe do pentecostalismo, de todo o pentecostalismo. Então ali se desenvolveu uma teologia própria, uma maneira eclesiástica, né, de ver o reino de Deus, e também práticas diferentes daquelas práticas dos primeiros movimentos reformados. Então, deu grande contribuição à Europa, nasceram universidades, nasceram hospitais e outras tantas obras sociais. Quer dizer, no Brasil, esses movimentos de santificação no Brasil, a gente só vai mesmo percebê-los a partir da década de 50, que a gente vai perceber esses movimentos, né, mais pentecostalizados, mas com resultados muito diferenciados daqueles propostos pelos movimentos de santificação europeu, né? E houve então no Brasil uma negação da teologia.
esses movimentos vão produzir uma negação da teologia. Isso foi a partir da década de 50? Da década de 50. Né? E até a década de 60, isso fervilha, né? Muito, onde ocorre também as cisões das convenções mais tradicionais, né? Por conta de repetir no Brasil esses movimentos, que a maioria deles tiveram influência do movimento avivamentalista do final do século XIX, vindo, na realidade, dos Estados Unidos. E a partir daí é que, enquanto o Brasil tinha como formação teológica, né, batistas, presbiterianos, metodistas e luteranos, no início do século XX, certo? E a partir do final, e na década de 50, houve essas manifestações, na década de 60, e a gente só vai ver mesmo assim uma preocupação teológica nos meios pentecostais no Brasil depois da década de 60. Né? Mas isso também muito incipiente. Pois não. Digamos assim, a atitude teológica é mais visível por parte de pentecostais que nós temos na história, nós estamos vendo agora, na realidade, essa preocupação. Mas com alguns tabus. Pois não. Alguns tabus, né? Sim. Vamos dizer assim, que esse tabu de que mais vale a unção do que a erudição, é um tabu que já está sendo quebrado. Pois não. Né? Então percebemos que o processo no Brasil foi o processo, na verdade, dessa reflexão sobre o desprezo, até mesmo a questão da adesão ao desprezo ao ensino teológico, foi até mais rápido com relação ao processo da Europa, não é? Porque no final da Idade Média, né, século XV, né, e com o começo do protestantismo, com Lutero, no século XVI, até esse movimento lá na Europa, no século XVIII, então foram pelo menos 2, 3 séculos para que a mentalidade europeia começasse a pensar nessa forma de renovação, vamos colocar assim, né? Já no Brasil, pelo que o senhor falou aí, foi algo muito mais rápido, né? Porque com a chegada, sobretudo, dos ministérios chamados tradicionais históricos, né? Foi pouco tempo para que isso começasse a fervilhar aqui, pastor Miquel. Mas a ideia era confessional. Então, era uma educação teológica confessional, né? Ela era muito mais para formar os obreiros dessas missões, né? A necessidade era grande de fazer líderes, e líderes que tivessem um perfil doutrinário, certo? Porque no século XIX, a identificação doutrinária era extremamente importante. E também as placas denominacionais. Né? Até a década de 70, no Brasil, isso foi muito importante. Quem contribui para que as placas denominacionais caiam foi o evangelicalismo, né? Cujo teólogo mais importante é John Stott, mas digamos assim, o garoto propaganda foi Billy Graham. Então, Billy Graham deu uma grande contribuição para que as placas denominacionais, a partir da década de 70, começassem a cair, e se tivesse uma compreensão mais de crente evangélico do que crente batista. E a palavra é crente mesmo, né? crente presbiteriano, está entendendo? Então, para dar essa ideia de evangélico, né? De uma compreensão confessional mais evangélica, né? Pois não. Então, vamos dizer assim que o ensino teológico para vocacionados, depois de 1970, foi mais nessa direção, tá entendendo? De diminuir um pouco as identificações denominacionais e disseminar mais os princípios chamados de princípios do evangelicalismo, como hoje nós temos, né? Um grupo evangélico que reúne todas essas
identificações confessionais. Pois não, pastor. Muito bem. Ok. Pastor Jean Cláudio, né? A gente está falando aqui sobre a importância, né, os benefícios da formação teológica. E eu me lembro aqui de um vídeo, na verdade eu me lembro de uma matéria que passou em uma das TVs aqui do Brasil, e falando sobre um homem evangélico, pastor, mas sem uma formação acadêmica, né? Chamado pregador leigo, né? Ele já à frente de uma igreja, e segundo ele, Deus revelara a ele, por meio da Bíblia Sagrada, especificamente o livro de Oséias, capítulo 3, né? Quando se fala da adúltera, e ali a TV, o repórter explorou bem, no caso, esse fato na época, de que aquele homem ele havia recebido essa revelação de que deveria se deitar com uma de suas ovelhas e ter um filho com ela. E ele se baseou, segundo ele, né, no livro de Oséias, capítulo 3, pastor Jean. E ele falou, olha, Deus falou comigo que eu tenho que me deitar com a tua esposa. Ele procurou o esposo da mulher. Falou, olha, Deus falou comigo que eu tenho que adulterar com a sua esposa. E falou para ela, olha, Deus falou comigo que eu tenho que adulterar contigo. E ele deu Oséias, quando Oséias fala, Deus fala do casamento de Oséias com a prostituta, enfim. E lá no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, se eu não me engano, ele confunde a palavra adúltera com adulterar. E aí o repórter, sarcasticamente, né, fala para ele, olha, mas se o senhor prestar bem atenção, aqui tem um agudo, um acento agudo no U, aqui não é vai adultera, né, que está falando de uma mulher adúltera. E o interessante é que aquele pastor, ele pegou a Bíblia, começou a olhar, né, com aquela estranheza e falar assim, olha rapaz, não é que é verdade? Você me falando isso, uma coisa chama a outra. Realmente, eu percebi que eu estava equivocado, só que a essa altura do campeonato, né, a ovelha dele, o homem, tinha cedido à esposa, né, a esposa havia também aceitado, porque vinha da parte, entre aspas, de Deus, né, e ela já estava realmente, já estava grávida, já tinha parido, daquele suposto pastor. Então, isso aí deixa bem claro a importância, né, de pelo menos saber ler e escrever adequadamente para poder ter uma interpretação mínima necessária do texto dentro do contexto. Pastor Jean, quais são os benefícios da formação acadêmica para o vocacionado? Pastor Emerson, eu entendo que o pastor, quanto mais ele se qualifica, melhor ele vai servir a sua igreja local. A igreja não cabe mais nos nossos dias pastores desqualificados. Eu entendo que ele tem uma vocação, eu entendo que ele tem uma vida na sua espiritualidade, eu entendo muito bem, mas eu preciso também compreender que o vocacionado, ele precisa estar qualificado. Quando eu tenho o costume de brincar, dizer assim, que um pastor que ele buscou conhecimento e um pastor que não buscou conhecimento, eu comparo como um machado. Um machado afiado e um machado cego. O pastor com conhecimento, ele é um machado afiado, que ele derruba uma árvore, com 2 boas pancadas no lugar específico e certo, ele consegue derrubar a árvore com muito mais habilidade. Um pastor sem o conhecimento, eu comparo como um machado cego. Ele vai derrubar a árvore, porém ele vai fazer calo na mão, ele vai ter muito mais dificuldade e ele vai gastar muito mais energia e muito mais tempo. O pastor, ele precisa entender que inserido dentro de um contexto, enquanto comunidade, ele precisa levantar projetos sociais, ele precisa saber elaborar e desenvolver projetos, ele precisa montar ofícios, ele precisa saber se articular dentro da sociedade para poder atrair benefícios para dentro da comunidade, para dentro da igreja, propondo o reino de Deus, mas pensando nas pessoas mais carentes dentro da comunidade. Quando o pastor, ele tem uma qualificação, quando ele tem um preparo, ele vai responder à altura a essas necessidades. Um pastor que ele não tem uma qualificação teológica, um curso teológico, ele vai ficar como que tateando, ele vai ficar divagando um pouco, porque ele vai propor uma espiritualidade, mas ele não vai nem saber pensar sobre a fé que ele propõe. E isso vai gerar problema. Alguém poderia dizer assim para mim, mas pastor, para que estudar teologia, ou para que estudar se Deus é espírito e ele pode revelar tudo? Só que a revelação, eu gosto de dizer para os meus alunos de introdução bíblica, que a Bíblia é um livro divino, mas escrito em palavras humanas. Já que a Bíblia é um livro divino escrito em palavras humanas, eu preciso conhecer algumas regras de interpretação, eu preciso conhecer algumas regras
de exposição, do que se pensava, o arcabouço teológico em torno de um determinado tema, para eu saber propor, defender, discutir, né? A cosmovisão, como foi pensado isso na história, para que a gente possa propor com a forma mais equilibrada. Então, quando o pastor tem essa habilidade, tem essa capacidade, eu nos bastidores aqui, você estava aqui, ouviu, eu dizia, pastor Miqueias, nós tivemos o privilégio de beber na fonte Miqueias França, que para a gente é um pai, já ultrapassou o limite de somente líder religioso. É um amigo, é um irmão, é alguém que a gente considera, que a gente conhece. Eu sempre disse que a Segunda Igreja Batista sempre foi muito bem pastoreada. Mas com a chegada de Miqueias, eu fiquei muito feliz também, por causa da capacidade, por causa da habilidade, né? E aqui não estou desmerecendo o trabalho do pastor Jair, por favor. Mas você vê, cada um com a sua especificidade, com a sua capacidade, né? Então a gente vê que quando a gente chega, quando você encontra um pastor com mais habilidade, mais qualificação, algumas outras áreas são acentuadas, né? Pastor Jair é uma capacidade ambulante. Eu tive o privilégio de... Quando eu cheguei no seminário ele já estava saindo, mas eu também ouvi falar muito bem nos corredores do seminário dele enquanto professor. Exímio professor de homilética. Como advogado, as pessoas comentam, né, as ações. Mas o que eu quero mostrar é que cada um tem a sua capacidade, né? Cada um tem a sua habilidade. Então, quando eu entendo, quando me é feita essa pergunta, os benefícios, eu vou dizer que o pastor qualificado, mesmo sendo um vocacionado, ele não pode pensar na espiritualidade, propor uma espiritualidade só na visão metafísica. Ele tem que ter uma visão um tanto, não só na praxis religiosa, mas tem uma visão um pouco filosófica, ele tem que ter uma visão metodológica, ele tem que saber propor, né, o desenvolvimento da sua fé, para que a fé caminhe com muito mais clareza, com muito mais segurança, sem aquele fanatismo louco. O pastor Miqueias França acabou de fazer uma leitura aqui para a gente dentro da história, e que eu sempre tenho feito essa crítica. Os movimentos neopentecostais, eles criaram o lado positivo que eles nos ensinaram, eles deram uma expressão ao corpo, né? A igreja, eles fez com que as igrejas conservadoras, as igrejas renovadas, as igrejas avivadas também repensassem um pouquinho. Mas ao mesmo tempo, como eles sempre propuseram uma espiritualidade muito focada como é que eu vou dizer, na sua santidade, nesse evangelicalismo de que eu não posso fazer nada, né? Eu não posso ir à praia, eu não posso depilar o meu corpo. Isso para eles é espiritualidade. Eu lembro-me, permita-me contar uma experiência que eu adquiri. Eu fui veranear numa praia aqui no estado da Bahia, e ao chegar lá, eu conheci uma igreja neopentecostal. E ao conhecer essa igreja, eu fiquei muito curioso, porque o líder da comunidade, ele só tem até a 4ª série, até o presente momento, e ele orientava as ovelhas a não tomar banho, pasme, pastor Miqueias, não tomar banho na praia. As pessoas moravam a 500 metros da praia. Não podia. E as pessoas não tomavam banho na praia. Ou, se fosse tomar banho de praia, teriam que usar roupa social, calça social, e as mulheres da igreja tinham que usar ou saia ou vestido para tomar um banho de praia. Ou seja, e as pessoas enclausuradas dentro dessa mentalidade, quando chegaram membros de outras igrejas, no meu caso como pastor, que fiz alguns questionamentos, eu não era de Deus. Eu fui tido como não sendo um homem de Deus. Eu fui tido como um homem que estava indo de encontro a uma ordem divina que foi dado àquele líder, né? E o incrível é que aí, eu gosto de dizer uma coisa, não sei se o pastor Miqueias coaduna com esse mesmo pensamento, mas eu digo o seguinte, que nós não somos deuses, apesar de que a Grécia Antiga propunha que os líderes eram deuses. Nós somos seres humanos, né? Nós somos fadados a errar, a fracassar. E quando nós não repensamos, nós podemos cair num abismo de um exclusivismo religioso ou de um endeusamento humano. Então, quando nós, enquanto líderes, pensamos a nossa fé e nos permitimos a ser analisados, a ser criticados, a refletir sobre o que estamos pregando, pensando sobre o que estamos ensinando, tendemos a praticar uma fé muito mais equilibrada, porque eu estou ouvindo o outro. Então, quando eu ouço o pastor Emerson, quando eu ouço o Miqueias França, né, que é um líder proeminente nessa cidade, uma pessoa com uma bagagem acadêmica, cultural, uma espiritualidade, uma pessoa tranquila, é líder, mas é isso aqui que a gente está vendo aqui, né, essa pessoa amiga, companheira da gente. Mas quando a gente pensa isso, a gente repensa a nossa fé com mais moderação,
né, para que a gente não se permita a um fanatismo. Hoje, me permita até falar aqui dentro da visão terapêutica, hoje eu tenho atendido membros de igreja neopentecostais que surtaram. Pessoas que receberam profecia, visão, revelação de que o anjo entrou no corpo, ou pessoas que disseram que estavam grávidas do Espírito Santo. Recentemente, né, aqui em Feira de Santana, já tem 1 ano e pouco, essa pessoa acredita que está grávida do Espírito Santo e a barriga crescendo, uma pseudociese, uma falsa gravidez, né? A pessoa está ali, foi sugestionada e o corpo, a mente acolheu aquela informação e ela está vivendo aquela situação. Mas o que me chama a atenção, para eu finalizar e passar para o pastor Emerson Dantas, é que as pessoas, elas entendem que buscar o conhecimento vai tirar a espiritualidade. E eu digo o contrário. Buscar o conhecimento vai me fazer praticar minha espiritualidade com muito mais equilíbrio, com muito mais precisão, com muito mais clareza, com muito mais definição, para eu praticar uma fé mais tranquila. E eu gosto de usar uma frase, né? Me permita, Emerson. A fé que anula a razão, ela é fanática. E a razão que exclui a fé, ela é absurda. Então eu preciso de uma e preciso da outra. Eu preciso da fé e preciso da razão. Verdade, muito bem. Pastor Miquel. Eu queria destacar como contribuição da formação teológica para o vocacionado a capacidade de leitura que foi destacada por você anteriormente. Quer dizer, o teólogo, ou para você lidar com elementos da religião, é necessário que a pessoa ele seja capaz de fazer pelo menos 4 níveis de leitura. Então isso só o seminário, só a educação teológica ou filosófica é que vai produzir na vida dessa pessoa. Então, o primeiro nível é o nível da compreensão, que é o nível da gramática. A pessoa tem que saber identificar um verbo, um adjetivo, um substantivo, e terá que ser capaz de ler frases, períodos e páginas inteiras, né? E obras inteiras, e de compreender, né? Principalmente aqueles textos produzidos no nosso tempo, como o jornal, a revista, né? Que são leituras que nós fazemos no nível da compreensão. O segundo nível é o nível da interpretação, que é um nível mais aprofundado, que é necessário que as pessoas, para fazerem esse nível de leitura, eles possam se apropriarem de contextos, tanto de contextos remotos, mais distantes, como de contextos próximos. Então, por exemplo, para ler a Bíblia, que foi escrita, né, se pegarmos todos os textos bíblicos, nós vamos ter aí 3.000 anos, aproximadamente, ou mais, né, todos os textos, desde o Antigo até o Novo Testamento. Então, um texto escrito com essa distância histórica, ela carece de uma interpretação, a Bíblia, e qualquer texto. O texto de Machado de Assis, por exemplo, ao lermos hoje, nós precisamos fazer uma interpretação, porque é um texto mais distante, né? E não é tão distante, mas precisamos fazer isso. O terceiro nível é o nível crítico. O nível crítico só vai ser possível dentro de uma compreensão, não é? Acadêmica. A pessoa tem que se apropriar aí de outros textos, né? Tem que se apropriar de elementos outros para poder fazer a crítica de um texto que se coloca diante de você. Ok? Saber a sua origem, o porquê foi escrito, né? Quais as motivações daquele texto, qual é o objetivo para o qual foi escrito. Uma série de coisas tem que ser levada em conta. E o último nível é uma leitura existencial da fé, né? Que sem esse elemento não é possível, tá entendendo? Colocar uma pessoa
para apreciar a sua fé de um modo saudável. Porque a fé cristã é uma fé que tem um livro sagrado. Nós temos religiões que não têm livro sagrado. O candomblé não tem. Então, mas mesmo assim precisa saber fazer uma leitura. Agora você imagine o muçulmano que tem um livro sagrado, você imagine o cristianismo que tem um livro sagrado, o judaísmo que tem um livro sagrado. Como não dá, como não prover a esses líderes religiosos, não vou falar somente de cristianismo, mas de todas essas religiões que têm livros sagrados, uma formação a essas pessoas. Como é que elas vão fazer uma leitura, não é, decente, uma leitura correta dos textos? Vai ser muito mais difícil. Pois não. Muito bem. Ok, estamos chegando assim ao final, né, de mais um bloco. Passa muito rápido, mas eu agradeço mais uma vez a contribuição dos nossos colegas e amigos, tá? E no terceiro bloco nós estaremos assim discutindo sobre a proposta da formação teológica atual. Será que a atual proposta teológica, né, o atual ensino acadêmico, ele não precisa ser repensado, está tudo maravilhoso, ou ele precisa ser repensado, o que é que precisa ser repensado? Enfim, é sobre isso que nós estaremos assim pensando aí no segundo bloco, tá? E aí, desde já, eu vou agora chamar o nosso rápido break comercial, ok? Você não saia daí, me aguarde, porque daqui a pouco o programa Visão Aberta está de volta. Vou ali, daqui a pouco eu volto.